Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Podcast 100% no Alvo. Hoje a nossa conversa será sobre gestão integrada, né, na linha de produção. Nós temos dois especialistas na área hoje, né, para um que vai falar sobre a questão de produtividade, qualidade na produção, qualidade na segurança do trabalho, qualidade no meio ambiente, né, ergonomia também. Mas nós vamos falar sobre gestão integrada no conceito total, tanto na linha de produção quanto da empresa como um todo, tá bom? E, né, mais uma vez estou aqui com os meus amigos, né, em especial o Luciano Maiori, engenheiro de produção, engenheiro ambiental, especialista em segurança do trabalho e docente do Senac e com uma vasta experiência na área tanto de segurança, de meio ambiente e também de produtividade, qualidade em especial. E nós temos também aqui o Luan Alves, engenheiro de produção, engenheiro de segurança também, especialista, né, em linha de produção, em gestão de produtividade, de qualidade também. A conversa vai ser bem interessante, né? E, assim, eu espero que vocês compartilham, curtam, dê seu like, façam seus comentários, façam suas perguntas no decorrer lá do canal, a gente vai procurar responder a todos. Então, pessoal, curta bastante, aproveite bastante que o dia hoje é especial. Bom, Luciano, né, como vai? Tudo bem? Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? Vamos lá, bom dia. Então, meu nome é, como o Douglas falou, Luciano. Eu sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho. E aí a gente vai, né, um bate-papo aí sobre gestão integrada, né, falar um pouquinho sobre as vantagens, né, dessa gestão integrada. Você, principalmente, melhorar ali processos, otimizar processos, né, isso também vai ter um impacto, né? Tem um impacto na segurança do trabalho, tem um reflexo, né, no ambiente de trabalho e, consequentemente, nas condições, na melhoria do ambiente. Então, quando a gente otimiza processos, melhora, né, o ambiente, né, no primeiro momento com o olhar de melhorar a produção, consequentemente, né, as ações que são tomadas, elas vão ter um reflexo no ambiente de trabalho e na segurança, no bem-estar do trabalhador. Então, tudo isso vai, de uma certa forma, refletir na produtividade da empresa. Então, a gestão integrada ela tem um reflexo muito positivo nas empresas. Luan, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Bom dia, pessoal. Em complemento, o Luciano já falou, né? Eu vou falar um pouquinho também da nossa vivência na prática do dia a dia que lidar com o empresário, das estratégias que a gente aplica no chão de fábrica, em conjunto com a parte de segurança do trabalho e meio ambiente, que não tem como a gente falar de dois universos diferentes, né? Tá tudo junto ali no chão de fábrica. Falar um pouquinho de alguns cases de sucesso que a gente tem, né, implementado e os resultados que a gente tá alcançando, né? E deixar algumas dicas aí para os nossos amigos e companheiros na aplicação do dia a dia. Legal. Vocês têm uma empresa de consultoria, né? Sim. Pode falar sobre ela? Pode fazer o... Pode. Merchan? Pode falar. Porque faz parte da gestão integrada. Então, pode. Às vezes o público fala, mas quem que é o Luciano? Quem que é o Luan? O que eles fazem? Estão falando de case e tal, mas é importante a gente falar, né, que tem uma empresa por trás disso, né? Não, perfeito. Vou começar aqui, Luciano, você completa, né? Pode falar. A nossa empresa ela chama Mais Produtiva Gestão Eficiente, Douglas. A gente está no mercado atuando com pequenas, médias indústrias e grandes indústrias também, né, empresas.
Eu estou mais no dia a dia apoiando em visitas, né? O Luciano vem com essa bagagem de segurança e meio ambiente, e a gente complementa os trabalhos, né? Hoje a gente tem atuação na região de Rio Preto, também Itajobi, Mirassol, Cedral, mais interior aqui, né? E a gente estuda cada projeto que vem, a dor do empresário de, eu quero melhorar meu estoque, quero melhorar minha produtividade, quero melhorar minha gestão integrada, né? E a gente monta os projetos em conjunto, né? Eu venho realmente do chão de fábrica, né? No setor metalúrgico, setor de cosméticos, setor farmacêutico. Também atuei na parte moveleira, porcelanato, vários tipos de indústria mesmo, né? Esse é o meu know-how, né? E o Luciano vem complementando toda essa outra parte, né? Inclusive, vocês dois já foram meus professores na parte de segurança do trabalho, né? Então, é muito legal estar aqui hoje. Certo. Luciano, quer complementar? É importante né, assim, o Luan, ele entra nesse primeiro momento com a parte da gestão da produção. Porque quando você chega na empresa, né, se eu falar direto da segurança, às vezes muitas empresas têm aquela resistência, né, Douglas? Aquela resistência, né, a hora que você fala, tem que fazer isso, fazer aquilo, enfim, acaba tendo uma resistência, né? Então, a hora que você entra com o trabalho de otimizar processos, né? E aí, junto com isso, vem a segurança, junto com isso você mostra, né, para a empresa que, a gente vai otimizar os seus processos, vai melhorar, vai, enfim, né, organizar aí fluxos, né, de produção. E aí, junto com isso, você mostra, né, você vai identificando, às vezes, pontos que precisa melhorar, principalmente nesse caso, né, ou nessas ações, a questão de ergonomia, né, adequação, às vezes, de postos de trabalho, que nessa otimização, às vezes, de processo, você tem que, às vezes, intervir no posto de trabalho, né, para ter essa otimização. Então, acaba até que sendo um caminho mais, vamos dizer assim, mais fácil, né, para entrar também com a segurança do trabalho, para mostrar para a empresa que, a otimização dos seus processos, ela vai ter um resultado ainda melhor, né, do que você já vai alcançar, né, se tiver essas outras ações ali, que é onde acaba sendo a gestão integrada, né? Então, e aí, lógico que vai da empresa, né? Mas é um caminho que tem um resultado melhor. Porque, por exemplo, quando a gente, né, chega numa empresa e fala de segurança do trabalho, fala, tem que fazer tal documento, tem que fazer tal gestão, o que acontece? E quanto fica, né? Você fala o preço, a pessoa assusta, né, Luciano? Isso. Agora, quando você fala em melhoria de produtividade e lucratividade, aí o olho já brilha. Já brilha, né? Aí sim, aí você entra com os processos de segurança do trabalho, meio ambiente, que precisa adequar. E uma coisa interessante também com relação à ergonomia, né, Luciano? Você, ajustando a questão ergonômica dentro da produção, você faz uma melhoria de produtividade. Sim. Porque às vezes o que está parando, o que está impactando, ou o que está dando errado, ou o que está tendo perca de material, é justamente o fator ergonômico. Sim. Né? Então, quando você entra com o processo como um todo, aí já é mais fácil. Une, né? Une. Assim, o integra, né? O integrar. E é mais fácil também do empregador, né? Do empresário, entender o motivo da segurança do trabalho. Porque quando ele vê a coisa funcionando, aquele chão de fábrica limpinho, tudo organizadinho, tudo funcionando redondinho, fala, pô, por isso que a segurança do trabalho é importante. A ideia é legal, gostei. Bacana. Meu entendimento foi esse. Sim, né? Mas é isso mesmo. A ideia Bacana. A ideia é isso mesmo. Legal. Ô, Luciano, fala um pouquinho, Luan, né, vai falar agora, um pouquinho sobre a questão da importância, né, da gestão integrada nos dias de hoje. Por que a gestão integrada é tão importante hoje para as empresas? Douglas, eu vejo assim, né, a gestão integrada, ela está no chão de fábrica vivo. Né? Tudo, a gente briga por espaço ao extremo no chão de fábrica, né? Então tudo que a gente vai mexer hoje, a gente vai fazer uma melhoria de layout, se a gente vai fazer uma automação de processo, se a gente vai mudar uma linha produtiva, tudo está relacionado a se isso vai agredir o meio ambiente, né? Dependendo da indústria, os produtos que ela trabalha, a matéria-prima, se isso vai envolver o colaborador a executar uma atividade que vai
vai gerar mais perigo à segurança, né? E isso, como você falou muito bem, né, todo empresário vê como custo essa parte de segurança e meio ambiente, além de ser uma exigência legal, né? Mas, na verdade, ela acaba sendo um investimento, porque todo esse trabalho em conjunto com a gestão de produção, né, a gente evita as ausências de funcionário por um acidente, que no planejamento de produção é muito importante a gente contemplar isso, né? Hoje tem uma dificuldade na retenção e na captação de funcionários. E isso a segurança do trabalho e meio ambiente, ela trata isso, né? O funcionário se sente mais valorizado também, existe segurança no processo que eu estou fazendo. Então, no dia a dia está tudo interligado, não tem como a gente mexer numa ponta e não falar da outra, né? Uma coisa interessante também que acontece muito, isso não é só que Rio Preto, região interior, isso eu acho que, né, como um todo. O empresário, às vezes, ele foi um grande profissional da área, montou sua empresa, empreendeu, né? Aí montou lá a fábrica dele e tal, né? Começou a produzir bem. De repente ele começa a aumentar o processo, mas em vez de ele crescer, ele incha, né? Não tem aquela organização, né? É onde precisa ter, né, alguém, né, uma consultoria ou alguém que fala, vamos mexer no processo, vamos adequar, vamos melhorar o layout, vamos ver a questão da segurança, vamos ver a questão do ambiental, o que você está fazendo com os seus resíduos, com os seus produtos, verificar. A semana passada nós falamos sobre logística reversa pós-venda, né? E até nisso tem que se preocupar, porque ele vendeu. Aí tem, por exemplo, dependendo do estado que ele vende, a gente falou muito do Mato Grosso do Sul a semana passada, mas tem outros estados que também tá adotando esses procedimentos de verificar o produto vendido e depois a questão do descarte, aonde está sendo feito o descarte, né? E como está sendo esse descarte e como está voltando isso, né? Tem empresas que estão sendo multadas por isso. Então, até nisso é importante uma consultoria, né? Do todo, vamos dizer assim, né? Da questão da gestão integrada, verificar justamente isso. Uma pergunta, a gente está falando sobre gestão integrada, né? Vocês também, por exemplo, acompanham ou faz análise ou implanta a questão por exemplo, o 5S, 9000, 14, a 45 também, ou só faz o acompanhamento disso? Como que é? Depende muito do cliente, né? Como que é? Bom, do 5S aí o Luan depois fala. Mas, lógico, da 14.000, a implantação dela, a gente faz também, né? Que aí tem que passar... pode, sim, ter dois momentos, né? Às vezes a empresa ela pode, né, querer fazer um trabalho de adequação, né? Voltado ali para 14.000, ou para a gestão ambiental, né? A gestão de segurança, sem ter o foco de certificar. De repente a empresa ela quer se adequar, né? Mas não quer, o final não é ela não quer a certificação. Então é um trabalho mais de adequações ali, de identificar como que ela está fazendo, se está certo, se não está, o que ela precisa melhorar, né? Agora, também tem o outro lado, que às vezes a empresa ela quer se adequar, mas buscando, né, o objetivo dela é a certificação. Então, aí tem todo um processo, né, no caso da ambiental, de a gente identificar aspectos, impactos, né, o que ela gera de resíduo, quais os seus processos, clientes externos, né, matéria-prima que ela compra, o impacto disso no meio ambiente, enfim, todo o levantamento, né, começa ali pelos aspectos e impactos, para ver o que ela gera, né, o que ela tem ali, né, nos seus processos que pode causar um impacto, e aí a gente fazer todo o trabalho de implantação, né, toda uma preparação da empresa, onde vai ter, às vezes, elaborar procedimentos, né, estabelecer padrões ali de atividade, verificar como que ela está tratando os seus resíduos hoje, o que ela precisa descartar de maneira adequada, com empresa especializada, enfim, fazer toda a preparação para depois ela certificar. E a mesma coisa com relação se for a segurança, né? Então, como que a empresa hoje trata a segurança do trabalho, né?
que ela tem hoje, né? Tem todos os procedimentos, tem os treinamentos necessários, então também é todo um trabalho de identificar, né, o que ela tem, como que ela está fazendo, também preparar a empresa, né, se a finalidade, o objetivo dela é a certificação, preparar ela para certificar, quer dizer, para chamar o organismo certificador, quer dizer, passar pela auditoria e aí ter a certificação, né, na 14.000 ou na 45, né, dependendo o foco, né, ou a integrada, né, se o objetivo dela for a gestão integrada. Né? Certo. Mas tem toda essa preparação primeiro. Porque, por exemplo, além das certificações padrões, né, tem a questão também das certificações do segmento, né? Sim. Tem, às vezes, dependendo do segmento, exige uma certificação diferenciada. E aí, por exemplo, para atender o cliente externo, principalmente, né? E também, assim, a questão de exportação, acho que tem muitas empresas que exportam, tem que ter um selo de qualidade, ou 14, ou 45, ou específico do segmento, né? É o que você falou, são, às vezes, certificações específicas, né? Que às vezes é do próprio cliente, né? Que aí, então, não é nem, vamos dizer assim, uma 14.000, mas às vezes são requisitos, é lógico que tá relacionado, né, mas aí são requisitos do cliente, que ele quer que a empresa, que ele, né, exige que aquela empresa atenda para comprar o produto dela, né? Ou se aquela empresa quiser colocar o produto na sua loja, enfim, né, no mercado. Lu, a gente estava falando do 5S, né? Que é reorganizar aquilo que, né, teoricamente está organizado na empresa, né? Aí tem a questão, por exemplo, de desperdício, uma série de coisas, né? Aí, no caso, como seria, né? Tem algum exemplo prático, alguma coisa assim de vivência, experiência, né? Tem muito exemplo. Bastante, né, Luan? O que acontece, Douglas, assim, o 5S, ele é uma parte dessa onda de melhoria que a gente aplica na fábrica, né? Normalmente, assim, nos nossos clientes, né, que a gente tem a visita constante, um acompanhamento, a grande dificuldade do cliente é ele entender o planejamento, né? E o 5S faz parte desse planejamento, né, junto com outras ferramentas, né, a parte do Lean Manufacturing, né, a parte de PCP, a parte de compras, a parte de gestão de estoque, né? Então, quando a gente entra num cliente, normalmente o 5S está dentro do projeto e o cliente quer crescer. O cliente fala, poxa, a minha dor é que eu não consigo crescer, tenho venda, não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo melhorar a minha performance. E a gente faz um diagnóstico desse processo produtivo, né? E começa a plantar na cabeça do empresário que o planejamento, seja o tamanho dele, pequeno, médio ou grande, é uma parte da rotina dele, né? Muitas dessas indústrias, quando a gente fala em aumento de produtividade, a gente começa a redesenhar esse layout e, basicamente, o 5S é um dos pilares fundamentais, né? Fazer todo o treinamento do funcionário para ele entender isso, fazer essa cultura, né? Ele comprar essa ideia mesmo, porque o 5S ele é o dia a dia do colaborador. E se perde muito rápido se a gente não fizer um acompanhamento, uma auditoria desses processos, né? Então, o empresário hoje, quando a gente vai apresentar esse tipo de projeto, a gente coloca o 5S como uma parte, né? Mas a gente foca muito na questão de cultura com ele. Não adianta a gente chegar, apresentar um projeto bonitinho e ele não ser o pilar, ele não ser o cara que vai estar com a gente para essa execução, né? Então, essa é uma das realidades das indústrias que a gente tem. A gente tem vários cases de sucesso, né? Por exemplo, uma indústria farmacêutica da região, ela tinha uma dor muito grande, que ela comprava, um fluxo de caixa apertado e não conseguia produzir. Então, um dos diagnósticos foi identificar o gargalo que ele tinha, no caso era uma linha de finalização dele, né? Então, a gente aumentou a produtividade do gargalo, foi surpreendente. O volume de produção que a gente conseguiu foi um aumento de produtividade de mais de 50%, né? E aí atendeu a dor dele de faturar mais, porém a venda começou a crescer também. Então,
o gargalo mudou de posição, já foi para trás, a gente foi estudar outro processo. Então, é o dia a dia mesmo, né? Fazer toda a melhoria nessas linhas. Porque às vezes, né, o que acontece? Você melhora a produtividade, aí aparece, vamos dizer assim, a questão de não só de entrega, né, da logística, mas também da venda, né? Porque tem a questão de atender o cliente também, né? Aí começa a produzir. Então, Exatamente. aí tem que onde entra a gestão integrada, Luciano. Quando a gente fala de cultura, né, por exemplo, como que a cultura, Luciano, ela influencia diretamente na produtividade da empresa? Pegando, né, um gancho aí no que o Luan falou, a questão da empresa, né, do empresário. E a gente vai amarrando, fazendo uma relação, né? Praticamente é igual a segurança. É mais fácil, né? Acho que fica mais fácil na gestão dessa otimização, né, da empresa comprar ideia, porque é aquele fator justamente que aqui na otimização de processos, né, como o Luan colocou, a gente consegue, né, mostrar um resultado mais palpável para a empresa. Falar, ó, se você fizer dessa forma, nós precisamos mudar o fluxo, mudar a linha, enfim, fazer a adequação que for necessária, que foi identificada. Então, fica mais fácil, você falar, ó, se você fizer dessa forma, a gente vai conseguir aumentar a produção em 10%, 20%, 50%. Né? Mas mesmo assim, né, se a empresa, né, não tiver uma mudança de cultura, e não só a empresa, né, Douglas, os funcionários também, né? A empresa ela tem que comprar a ideia, né, assim, acreditar, enfim, né, contratou, o projeto foi apresentado, ela acreditar que aquilo vai ter um resultado, e transmitir isso para os demais funcionários, quer dizer, é o reflexo, né? Ela tem que comprar a ideia, realmente aquilo ali vai ter um resultado e transmitir, né, quer dizer, passar isso daí para o chão de fábrica, né? Porque se não tiver esse apoio, né, quer dizer, se a empresa não comprar essa ideia, pode apresentar o projeto, mas aí vai ter dificuldade lá na hora de implantação, né? Por isso que muitas vezes resistência, né, por parte às vezes dos funcionários. A gente sabe que tem. É mudança de cultura, né, mudança de comportamento. Então, às vezes você tem lá na empresa, dependendo, né, a empresa, às vezes aqueles funcionários que estão ali há 10 anos, 20 anos, e a empresa, até aquele momento, às vezes ela nunca fez um trabalho, né, de uma intervenção ali, né? Às vezes aquela empresa que ela era familiar e ela acabou crescendo, né? Assim, expandiu, às vezes tinha lá 15, 20, sei lá, 30 funcionários, de repente ela aumentou ali para 100, 150 funcionários, enfim, ela expandiu e ainda, às vezes, muito rápido. Então, ela cresceu muito rápido, mais rápido até que essa mudança de cultura não acompanhou ainda. Não deu nem tempo, né? Ela cresceu muito rápido, mas o pessoal, e às vezes, né, os funcionários, até mesmo os próprios empresários, às vezes está ainda com aquela mentalidade daquela empresa pequena, familiar ali, né? Então, precisa ter essa mudança de comportamento, né? Esse olhar, às vezes a empresa tem aquele apego, né, aquela centralização, né, que é difícil também, né? A gente tem exemplos aí, né, enfim, de empresas que têm aí mais de 500 funcionários e os donos, né, os proprietários têm aquele apego ainda ali de centralizar tudo, né? E aí fica difícil, né? Delega, né? Para a empresa melhorar mais ainda, né? Então, a mudança de comportamento, ela precisa acontecer, né? Esse olhar diferenciado, né? E tem que começar, então, do empresário, né? Dos donos ali da empresa, né? Da direção, que seja, dependendo do porte, e isso ser disseminado, né? O pessoal ali no chão de fábrica realmente ter claro que, ó, a mudança ela está acontecendo, né? Ela veio, começou um processo de mudança e isso
vai acontecer, né? Ele precisa, né, então a equipe, né, o pessoal operacional, chão de fábrica, ter claro que essa mudança ela vai acontecer, para melhor, né? E ainda assim, às vezes vai ter resistências, como eu falei, né? Às vezes tem aquele pessoal mais antigo, né? Eu sempre fiz dessa forma, né? Nós sempre fizemos desse jeito. Às vezes o cara tem apego até numa caixinha de material que ele tem ali, que se de repente falar, você vem lá, né, com um 5S, ele fala, isso aqui não vai poder ficar mais aqui, pronto, você arrumou briga. Você magoou ele, assim, levou pro coração, né? Virou inimigo. Então, assim, então tem, junto com isso, né, tem todo esse processo, essa melhoria, mas tem que ter também, muitas vezes, um trabalho falo muitas vezes que, lógico, depende do nível que a empresa está, né, a cultura ali, mas às vezes um trabalho de mudança de comportamento, às vezes um treinamento, sei lá, alguma campanha, né, por exemplo, o 5S, né, o Luan, às vezes na implantação, né, vem, às vezes um primeiro trabalho, né, uma palestra, né, uma coisa para conscientizar, para mostrar para os funcionários, né, o porquê que aquilo vai acontecer, qual que é a importância, né? O chão de fábrica fala, né, Douglas? Ele fala coisas boas e coisas ruins. É muito rápido, né? Vira verdade muito rápido. Então, quando a gente fala dessa parte de cultura, complementando toda essa fala do Luciano, né? O que o chão de fábrica fica mais esperando a gente chega, faz um treinamento, monta o processo, um exemplo, né? Não vai ter mais mudança de prioridade de pedido, a não ser que venha do departamento X. E normalmente nessas indústrias menores, tem muita ponte de comando, né? Então um chega a falar uma coisa, outro chega e fala outra. E quando a gente instala um processo, fala, vai ser assim. O que um funcionário fica esperando? O dono fazer diferente. Ele fala, poxa, você falou para eu fazer assim, mas o cara tá fazendo diferente, o meu patrão, né? Então, quando a gente começa esse trabalho, realmente, assim, o empresário, ele precisa estar conosco, porque nós somos uma parceria, né? A gente vai implementar um trabalho que a continuidade é da empresa, né? A consultoria, ela não dura para sempre. A consultoria, ela tem que ter início, meio e fim. E nem pode, né? Exatamente, né? Então, a empresa, ela é a cara do empresário, né? Então, se ele chega motivado para trabalhar, se ele chega com energia, o ambiente é outro. Se ele é um empresário que ele vai falar uma coisa e vai fazer outra, não espere que as pessoas vão seguir, né? Já se começa pelo exemplo. Eu tenho o hábito de falar que o funcionário, né, o chão de fábrica, ele é muito carente de informação. Ele é muito carente de qualquer coisa que você mude. É como se fosse uma criança mesmo. Então, é pelo exemplo que você vem educando e pelo comando que você vem dando uma diretriz só, né? Não pode ter duas verdades, né? A gente tem que seguir num caminho só. Então, essa é um pouquinho da vivência do dia a dia que a gente conversa com as empresas. Você falou um negócio importante, né? A questão da liderança. A liderança não só tem que dar exemplo, mas disciplina também, né? Exatamente. Aí, no caso, por exemplo, onde entra a mudança de cultura. Se a liderança, chefia, seja lá desde o líder, encarregado, gerente de produção, se ele não for exemplo e ter a questão da disciplina de fazer aquilo que realmente foi proposto, o chão de fábrica, os liderados perdem a confiança. Perdem confiança. Então, a implantação, nesse caso, vem de cima para baixo, não de baixo para cima, como, né? Não pode ser aquela coisa assim, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. Rapidinho é igual a gente erguer um prédio sem alicerce. Rapidinho a coisa cai. Vai cair. Vai cair. Né? Então, por exemplo, numa consultoria, né, de gestão integrada, é importante trabalhar os conceitos e essa cultura com o empresário, que é o dono do negócio, mas principalmente com o nível de chefia e gerência, né, Luciano? De novo, assim, a gente, num trabalho desse, é normal, né? Normal, natural, vai encontrar resistência, né? Isso é natural, né? Como a gente já falou, às vezes a pessoa está acostumada a fazer daquela forma, sempre foi feito assim, né? Enfim, então você chega, né? E a partir daquele momento você
de uma certa forma, você começa a estabelecer regras, né? Então, estava lá naquela coisa meio caseira, e aí você começa a falar, agora você só vai fazer dessa forma. Agora você, né, só vai receber, né, orientação que vem daqui. Enfim, então você otimizar, né, fazer esse trabalho também implica em criar essas regras. Tem que, né, ter um padrão, começar, né, estabelecer uma ordem. Né? Então, é natural que, no início, né, tenha uma resistência, né, a pessoa não entender, aí por isso que é importante, né, o que o Luan falou, tem que estar claro, né, porque também muitas vezes você chegar com um trabalho desse, né, lá no chão de fábrica, mas se antes não foi feito um trabalho de divulgação, o pessoal entender, né, ó, que às vezes, muitas vezes a empresa, ela não é que ignora, ela fala, nós vamos fazer a mudança, né, vai fazer todo esse trabalho, mas ela esquece. É como se fosse meio assim, ó, nós vamos começar, não, o chão de fábrica, ele vai ter que, tipo assim, vai engolir, né? Não, você vai ter resistência se você começar dessa forma, né? Vai ter mais dificuldade. Então, você faz um trabalho antes, né, dessa conscientização, de explicar, né, de mostrar, de falar, ó, gente, nós vamos, né, iniciar um processo, vai uma melhoria, enfim, envolver as pessoas. Né? Quando as pessoas são envolvidas em todo esse processo, né, que seja pelo menos ela entender o porquê que está acontecendo isso, ainda assim, pode ter uma resistência? Pode, né? Um ou outro, às vezes, vai ter, às vezes, e às vezes essa resistência até por conta de uma dificuldade, enfim, é normal, mas vai ser menos, né? E fica mais fácil. Então, quando você envolve as pessoas, né? E aí, quem são essas pessoas? É quem vai executar aquilo que está sendo proposto, aquelas alterações que são necessárias para a empresa alcançar aquilo que ela quer. Então, quer dizer, eu preciso, então, envolver essas pessoas. E, às vezes, a empresa ela não faz isso, né? E aí, onde tem, às vezes, as maiores dificuldades. Às vezes, fica mais difícil, né? Vai conseguir alcançar? Vai. Se a empresa quer, ela, de uma certa forma, ela vai conseguir. Mas, às vezes, o caminho fica mais difícil. Você envolvendo as pessoas, às vezes, fica mais leve, fica mais fácil, né? Fica menos estressante, né? Porque, às vezes, a mudança, ela é estressante, né? Gera um estresse. E, às vezes, a pessoa não entende. Fala, nossa, por quê? Por que está acontecendo isso? Gera aquele medo de perder o emprego, de mudar aquilo que ele acha que está certo. Eu faço isso há tantos anos e sempre deu certo. A questão também, né, às vezes também o funcionário, né, ele se acomoda, entre aspas, no decorrer dos anos e não procura evolução. Tem tudo isso aí, né? Tem tudo isso aí. Uma das estratégias que a gente aplica, né, são reuniões diárias, 10, 15 minutos, todo mundo em pé ali, mas um alinhamento principalmente voltado para o chão de fábrica, entre produção, compras, se houver um PCP, estoque, para todo mundo estar ciente ali do objetivo do dia, né? E isso se a gente for, por exemplo, a gente está mudando um processo, essas reuniões, elas têm resultado, porque muitas vezes, assim, a gente faz uma coisa e espera que o outro já entenda e replique, né? Mas não é assim que funciona. A gente o óbvio precisa ser dito, muitas vezes, né? Então, essa estratégia de reunião diária, de alinhamento rápido, de 10, 15 minutos, ela tem resultado, né? E aí, ela gera um fator de envolvimento, que é o que o Luciano falou, né? Muitas vezes a gente, quando está no chão de fábrica, a gente muda um processo ou tem uma operação do dia que a hora que você vai cobrar uma pessoa por aquilo não ter dado certo, ela fala, poxa, mas eu não estava sabendo. Eu não fui envolvido nesse processo, né? Então, esse envolvimento, ele é fundamental mesmo, para que todo mundo esteja sabendo ali do problema do dia, do que está acontecendo no dia ou do objetivo que a gente precisa atender no dia, né? Então, é fundamental mesmo envolver as pessoas. Certo. Uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, né, eu estava até pensando aqui com relação a estoque, né? O maior desafio é a questão do estoque, né? É uma dor gigante do empresário, Douglas. Das empresas que a gente tem atuado, todas estão passando por fase de crescimento, né? Ainda bem. Todas estão vendendo e não conseguem entregar.
E aí, quando você vai puxando a fila, mas por que você não consegue entregar? Ah, porque eu não tenho estoque. Por que você não tem estoque? Ah, porque eu não consigo produzir. Por que você não consegue produzir? Ah, porque eu não tenho funcionário. Ah, porque eu não tenho matéria-prima. Né? Então, esse planejamento, que é um dos pontos fortes da nossa consultoria também, né, ele envolve, desde a matéria-prima, você fazer uma programação prévia daquilo que você planeja produzir, né? Você pode começar assim, olhando a tua média mesmo, histórica. Olha os teus últimos 30, 60 dias, o que você está vendendo. A gente faz uma análise de curva ABC, né, para fazer uma relevância do que é mais importante você ter no estoque, que a gente chama de produto A, que é aquilo que não pode faltar, né? Todo pedido tem esse item A. Em função disso, o departamento de PCP, que ele é crucial nas indústrias, ele vai fazer um planejamento de geração de necessidade de material, né? E isso dá subsídio para o compra poder atuar de uma forma com mais previsibilidade. Lógico, a gente nunca vai acertar 100%, não existe previsão de demanda 100% ainda. Mas se você não planeja nem o básico, como que você vai chegar nos 60, 70, 80? Então, é uma construção isso, né? E quando você faz isso, e no primeiro mês você não tem resultado, é muito difícil você ter resultado. No segundo mês você começa a melhorar. No terceiro mês o empresário chega para você e fala, poxa, está tudo dando certo. O faturamento responde rapidamente, mas é toda uma construção, né, que a gente faz lá da matéria-prima. E quando tem indústrias que trabalham com importação, né? Então você precisa fazer uma previsibilidade o mais afinada possível, né? Porque os lead times são longos. Tem indústria que tem matéria-prima exclusiva de um fornecedor, né? A gente trabalha, às vezes, com um contrato anual para você garantir que você tem aquela demanda. Porque, assim, quando você não vende, é uma dor. Agora, quando você vende e não entrega, eu falo que é mais doído ainda. Principalmente as indústrias que atuam com varejo. Porque se você não entrega, você não tem reposição. Se você não tem reposição, o teu concorrente entra no teu lugar rápido. E você perde um cliente do dia para a noite, né? Então, o empresário ele fala assim, eu quero ter estoque acima de tudo. E aí, muitas vezes, a indústria também não entende que ter o estoque é você ter uma alavancagem de caixa muito alta. Às vezes, eu chego em um empresário e ele fala, eu quero ter 6 meses de estoque. Esses 6 meses, tem produto, dependendo que ele vai perder validade. Né? Se a gente não fizer esse trabalho certinho, vamos estocar produtos que não vendem. E aí você gastou recurso num item que não gira e está faltando outro item. E muitas vezes a indústria não tem o caixa para bancar esse estoque. Né? Então, esse tema de estoque ele é muito delicado nas empresas. Né? E ele é um trabalho que ele é o reflexo de todo o planejamento. Desde a compra, né, a produção, a venda. Então, é uma dor assim, latente de todos os empresários ter estoque. Vamos dizer assim, hoje em dia, tem a preocupação das demandas, né? Também a questão do estoque. E, né, tem a questão também do que está acontecendo externamente, né? No mundo, né? Tem isso também. Se ele compra alguma matéria-prima de fora, ele tem que saber como é que vai ser essa logística até chegar na empresa. Se ele vende para fora, né? Essa questão da taxação lá dos Estados Unidos é outra preocupação, né, Luan? Exatamente. E aí, só para o Luan complementar essa questão do estoque, talvez pode acontecer às vezes o lucro da empresa está no estoque, né, Luan? Está no estoque. Está parado ali. Eu não estou falando, mas onde está o teu lucro? Ou está no estoque de produto acabado dela, ou em matéria-prima, mas está parado ali, né? Exatamente. E além do lucro estar lá, né, a falta de estoque ela é muito ruim. Né? Ela é uma dor assim, a ruptura, né? Os mais vendedores, ela influencia até na entrega da meta do vendedor. Né? O vendedor fala assim, por que você não bateu a meta? Porque está em ruptura o estoque. Vira até uma muleta de vendedor. E junto do estoque, a gente falou dessa compra internacional, mundo, né? Tudo como está girando. Muita parte do lucro, na verdade, ela se dá na compra e não na venda. Muitas vezes o empresário ali tem um produto que é uma commodity, que você não consegue
nivelar o preço dela fora do mercado, né? Ou um diferencial muito grande. Só que se você se planejar numa compra para formar um estoque ideal, você garante o lucro, às vezes, ali na tua compra, né? E muitos empresários, né, têm essa mentalidade de, eu vou comprar à vista, ou vou fazer um planejamento de 3 meses, né? Tem um cliente nosso que ele é uma distribuidora e ele tem essa estratégia. E, poxa, é fantástico trabalhar dessa forma, né? A empresa tem dinheiro para poder se preparar para o estoque, mas tem empresa que não consegue trabalhar dessa forma. E aí o estoque, que é custoso, igual o Luciano falou, ela come todo o lucro dele. Porque vai lá, prepara um estoque de 90 dias num item, e aí tá faltando o feijão com arroz ali, que é o que vende todo dia, né? Porque às vezes, né, o cliente quer uma entrega rápida daquele produto. Se não tem o estoque daquele produto, ele acaba partindo para um outro concorrente, é isso? Exatamente. Quem trabalha muito com e-commerce, se ele não se preparar e ter um estoque, Mercado Livre, você compra num dia, chega 2, no 3 outro, dias não tá tem ali. jeito, né? Então, as empresas que atendem Mercado Livre, ela precisa ter um poder de investimento de estoque e acertabilidade, né, desse estoque muito alto. Porque a concorrência é muito grande para esses e-commerce. Então, é fundamental mesmo ter esse planejamento de estoque para garantir o crescimento, né? Ou seja, o comercial tem que ser bom, porém, né, tem que ter produto para ele poder vender, ter produto. Né? E é uma das brigas, normalmente, da indústria, assim, varejo. Por que não bateu meta? Porque não tem produto. Por que não tem produto? Porque a produção não deu conta. Rapaz, coitada da produção que leva. Luciano, vamos voltar para a segurança e meio ambiente, né? O que você fala para a gente, né? A questão do pilar da gestão integrada, né? Que é segurança, meio ambiente, nesse conceito estratégico, né? Da empresa, onde ela entra ali para poder fechar com o resultado, vamos dizer assim. Quando, então, iniciou um trabalho ali, vamos de novo, né? De otimizar, enfim, dos processos ali da empresa. Então, nesse trabalho, né, de levantamento, de ver a gargalo da empresa, o que ela faz, então, nesse meio ali, vai se identificando também, vai levantando informações, né, de como que a empresa está destinando, sei lá, um determinado, né, falando meio ambiente, um determinado resíduo, como que ela está tratando. Até então, de repente, era colocado num canto qualquer, lá estocado. Já tive, né, assim, experiências de uma empresa que ela tinha mais de, acho que uns 100 e poucos tambores de um resíduo lá que foi deixando. Não tinha destinação. Não tinha destinação, foi armazenando, foi pondo dentro de tambor e colocando num canto lá. Quer dizer, chegou num momento que aquilo lá foi, né? Transbordou e falou, agora precisa dar uma destinação. E era resíduo que poderia contaminar, enfim. Então, nesse trabalho, então vai levantando, né? Vamos usar o termo assim, vai desenterrando coisas ali que até então, às vezes a própria empresa não sabia ou vamos tocando dessa forma, né? Então, onde que surge, né? Quer dizer, você tem lá um trabalho para otimizar, mas também vai levantando isso daí, vai descobrindo, né, esses pontos, a gente tem que tratar isso daqui também, tem que cuidar disso. Nesse trabalho, de repente você vai lá, vou otimizar, vou layout, né, como foi colocado. Às vezes eu preciso sinalizar, né? De repente você vai né, às vezes é uma área de produção lá onde você não sabe o que é entrada, né, o que é sair, o que é material que está entrando, o que é material que está saindo, o que é resíduo, o próprio, né, o operador ali, né, da máquina, enfim, aquele misturado de caixa de material ali. Então, nesse momento, então você vai, a gente precisa estabelecer o que é entrada, o que é saída, o que é refugo, enfim, né, o que vai para reprocesso. Então, aí, vamos melhorar o layout, né, vamos sinalizar, vamos estabelecer, né, marcadores. Então, se às vezes você olha na empresa, não tem lá
corredores de circulação. Então, tudo isso tem um impacto também na produção. Então, você vem com isso, né, para otimizar né, a produção ali, né, melhorar os fluxos e, consequentemente, né, isso vai melhorar o ambiente de trabalho, né? É claro hoje, né, você tem um ambiente de trabalho adequado, né, assim, organizado, né, tem um reflexo significativo na produtividade, né? E assim, no comportamento do trabalhador, né, no bem-estar dele ali, né? Hoje o que se mais fala, né, é essa questão, né, de bem-estar, de ambiente de trabalho adequado, né? E quando a gente fala ambiente de trabalho adequado, lógico que vai de cada ambiente, mas lá no chão de fábrica, né, esse ambiente de trabalho adequado, ele vai ser um ambiente que está ali, está organizado. E quando você organiza também, né, você tira, às vezes, materiais, né, vamos usar o termo do meio do caminho, quer dizer, você também elimina, né, às vezes, situações onde pode gerar acidente, sei lá, uma queda, uma dificuldade de movimentação, né? Então, onde que nesse momento onde que integra, né? E aí a gente vai sinalizando, né, para a empresa, ó, você quer, ó, a gente tem lá, vamos voltar de novo, resíduo, ó, você tem um descarte aqui, você tem um material que precisa ser descartado e às vezes tem materiais, né, que a empresa vai ter um custo para descartar, tem um resíduo classificado como perigoso, por exemplo. Mas, às vezes, tem resíduo que a empresa, ela, não vou dizer que ela vai lucrar, né, mas ela pode vender aquilo ali, que ele pode reverter em algum valor para ela ali, né? Então, eu tenho os dois lados. Tem resíduo que ela vai precisar pagar, né, porque é um resíduo que tem uma destinação específica, mas, às vezes, ela pode ter materiais ali que ela pode ter um retorno, né, desse Ela tem que ter uma desse certificação tanto de venda quanto de compra, né? Por exemplo, se ela está vendendo, ou de venda, vamos dizer assim, e de destinação final, ela tem que ter uma certificação disso. Principalmente o resíduo perigoso, né? Então, quando tem algum resíduo, por exemplo, uma borra de tinta, por exemplo, né? Um resíduo classificado como perigoso, aí ela tem que ter, né, toda a comprovação, né? Então, ela vai contratar uma empresa que tem que estar certificada, né, autorizada, então aí entra CETESB, né, então ela tem que ter toda a autorização, toda a documentação da CETESB, autorizando ela a receber, né, a empresa que for contratar a receber esse resíduo, e eu, enquanto gerador, que vou dar a destinação, também tenho que ter toda a comprovação que eu destinei esse resíduo perigoso para uma empresa certificada, né, então isso precisa ter, né, essa certificação, essa documentação, né, comprovando que o destino que eu dei para o resíduo, para onde eu enviei, a empresa também está regularizada para receber esse material. Aí é onde entra o CADRE. É isso, aí é onde entra essa certificação, né, da destinação do resíduo, né, perigoso. Certo, aí ela tem que estar tudo regulamentado certinho, tanto ela quanto quem está. Tanto quem gera, né, tanto eu como gerador e destinador. Para quem eu vou enviar. E é importante a gente, né, assim, destacar também, né, nesse momento, que às vezes a empresa, né, eu enquanto gerador, eu vou enviar esse resíduo para a empresa X, né, a partir do momento que eu enviei, às vezes eu acho que a minha responsabilidade acabou, né, não, né, é importante sempre a gente reforçar e destacar que eu, enquanto gerador, né, eu tenho que cuidar de onde eu estou enviando esse resíduo, onde que entra, então, se a empresa está certificada ou não, qual a destinação que ela vai dar, porque é toda a cadeia, né? Se eu também enviar para uma empresa e ela não der a destinação adequada, sei lá, jogar em qualquer lugar ali, a responsabilidade ainda é minha também, né, enquanto gerador, né? Isso vai ser rastreado, né, e falar, quem gerou? Fui eu, não, mas eu enviei, né? Enviei o resíduo, enviei para o Douglas se recolheu.
mas o Douglas descartou de qualquer forma. E aparece lá. Aparece, quer dizer, a responsabilidade vai ser de todo mundo ali, né? Eu não fico isento de responsabilidade só porque o Douglas recolheu o resíduo, agora não é responsabilidade minha mais. Então, por isso, de todo esse cuidado, né? Para onde eu estou enviando, né? Porque eu não fico isento, né? Se a empresa que eu enviei fizer usar o termo, fizer uma caca lá, vai recair sobre mim enquanto gerador também. Aí, nesse caso, por exemplo, a empresa que pega para dar a destinação final, né, a receptora, ela vai ter que comprovar para qual vai ser o destino final do produto. A destinação, que já tem a documentação, né, uma certificação, né, e tal. Eu enviei, sei lá, lâmpadas, né, enfim, o resíduo, borra de tinta, solvente, produto, sei lá, resíduo radioativo, enfim, né, classificado como perigoso. Então, eu enviei para a empresa, mas ela tem que me dar uma comprovação, né, a gente fala certificado, né, um documento que qual a destinação que ela deu, né, se ela tratou, se ela incinerou, enfim, qual que foi a destinação que ela deu de acordo com o resíduo, mas para eu ter a comprovação, eu enquanto gerador, né, eu enviei para uma empresa especializada e ela deu a destinação correta para esse resíduo. Uma coisa importante também é você verificar se aquela empresa está credenciada ainda, porque muitas vezes ela entra com credenciamento, passa 2, 3 anos, ela não renova. Não renova, isso. Né, e está mostrando um documento para você que ela não está apta a dar a destinação final. Isso é então, importante. Tudo isso aí tem que ficar esperto, né, Luciano? Sim, porque às vezes, às vezes você está enviando, às vezes está até retornando para você toda a documentação, mas de repente, num determinado momento, sei lá, você pode ter uma fiscalização, às vezes uma denúncia, ou às vezes numa renovação, né? Às vezes a empresa vai renovar uma licença de operação, por exemplo, né? E aí, a hora que ela vai entrar com o processo de renovação dessa licença, às vezes tem que aí anexar documentos ali, a hora que ela vai comprovar a destinação dos resíduos, pronto, você está destinando, descobre que ela está destinando um resíduo para uma empresa que está descredenciada, enfim, pronto, olha o problema, né, que ela tem, e às vezes isso pode ter sido, sei lá, de um mês atrás, né, pode ter sido de anos atrás, né, o problema que ela tem na mão ali, porque, sei lá, de repente, durante todo um período, ela estava destinando de maneira inadequada o resíduo. Aí é pesado, né? A empresa pode ter, sei, às vezes autuações, enfim, complicações pesadas por conta disso. Entendi. Inclusive, né, a questão, por exemplo, a questão de linha, né, linha, segurança, meio ambiente, né? O caminho tem que ser sempre junto, né? Os processos, desde lá no início até o final. O final seria não só a venda, mas como a destinação final do resíduo. E, por exemplo, a questão, por exemplo, de colocar na cabeça do empresário que isso é importante. Tem essas dificuldades? Tem dificuldade. É facinho. Porque às vezes a gente fala lá no início que o empresário, quando você fala que você vai aprimorar o processo produtivo dele, vai melhorar a questão do controle de estoque, o olho brilha. Porém, a hora que você fala que ele vai ter que ajustar alguns procedimentos, aí a coisa complica, né? Mas como assim? Eu quero melhorar meu estoque, eu quero melhorar minha produtividade. Você está falando de meio ambiente e segurança, onde entra isso? Por isso que aquele assunto que a gente tocou da cultura, né? Quando a gente consegue, normalmente os projetos que a gente tem sucesso, e eu bato muito nesse ponto, né? Grande parte do sucesso é pelo entendimento do empresário, referente a um tudo, né? Tem empresário que, por exemplo, igual o Luciano falou, né? O cara começou pequeno, o cara cuidava só da venda, nunca ouviu falar em CADRE, licença de operação, nunca. Às vezes estava com uma consultoria, uma assessoria também que não tinha o conhecimento adequado para falar em relação a isso. E aí você tem medo daquilo que você desconhece, né? Normalmente, né? Quando você conhece, fala, não tem medo disso. Então, muitas vezes alguns empresários, quando ele não conhece, não é o know-how dele, ele é mais aberto para esse tipo de situação.
né? Ele entende que isso pode gerar para ele um problema no futuro, né? E aí a gente consegue fazer um trabalho mais harmonioso para que a coisa aconteça, né? E tem aquele empresário também que conhece, às vezes já passou por isso e não, deixa acontecer que a gente resolve isso aí quando acontecer, né? Mas quando acontece, Douglas, quando a gente fala de produtividade, máquina parada é perda de produtividade. Por exemplo, né? Às vezes uma denúncia, falando um pouquinho de máquina, questão da NR12, né? Às vezes uma denúncia, tem muita empresa metalúrgica que tem dobra fora de todos os padrões aí que a gente precisa. E o cara está lá trabalhando, é um equipamento fundamental na produção dele, ele não se preocupa em fazer as adequações que precisa ou não foi orientado, sofre uma fiscalização e aquela máquina ela fica interditada. A perda de produtividade ali a gente não recupera nunca mais, já foi, né? Então ou é pela dor ou é pelo amor, né? Quando ele não conhece, eu sinto uma abertura melhor para a gente poder explicar e ele entender a criticidade do assunto, né? Tem empresário que conhece e às vezes prefere agir ali na corretiva, né? Quando a gente entra com esse gap de produtividade, né? A gente não tem como a gente fugir. Então a gente vai mostrando, põe a cerejinha ali, né, para o empresário ver, nós vamos crescer na produtividade, vamos arrumar o estoque, mas espera aí, tem uns assuntos aqui que a gente tem que tratar, né? Por exemplo, principalmente estoque, a gente tem uma operação de empilhadeira muito grande. Tem muita empresa que não tem o operador treinado até hoje. O operador pegou a máquina um dia lá, treinado pelo João, 20 anos operando. O João foi embora, ele ficou no lugar do João. E ele nunca teve um treinamento para entender sobre isso, né, Luciano? Então é uma realidade assim que depende da empresa e depende do empresário, né? Para a gente conseguir um trabalho legal. Até a operação de máquina, né, às vezes o funcionário começou como auxiliar, viu como que operava, ou soldava, ou ponteava, por exemplo. E, né, curioso e tal, vontade de mudar de cargo, pegou e o outro foi embora e ele assumiu aquele lugar lá, que não foi treinado nem qualificado para aquilo, né, Luciano? E aí a gente vem de novo, assim, vamos dizer assim, cai naquela questão da abertura, como o Luan colocou, da abertura do empresário. Então tem melhorias que vai ter reflexo ali na segurança do trabalho no ambiente, que acontece até de uma forma natural, né? Vamos pegar de novo a questão, às vezes, de eu melhorar um layout, sinalizar uma área. Então, você entra, né, com o trabalho ali de otimizar dos processos, e aí você fala, mas para a gente otimizar, né, você mostra, para otimizar o processo, eu preciso organizar entradas, saídas, né? Então, naturalmente, né, ele está fazendo essa organização por conta da melhoria, né, para ter a melhoria dos seus fluxos, identificar, às vezes, perdas de produção. Naturalmente, melhora o ambiente, né? Está acontecendo ali, não é nem por conta às vezes nesse momento, não é nem por conta da segurança do trabalho, é por conta de, se eu fizer isso daqui, né, eu vou melhorar, eu tenho que fazer para melhorar os meus processos. Então, acontece de forma natural. Mas nesse meio tempo, né, nesse trajeto, às vezes tem aquelas situações como nós falamos que a gente identifica. Eu tenho um operador que não é treinado. Tem que, sei lá, essa máquina, nós identificamos que ela também não tem uma proteção. Então, tem os itens mais específicos, né, seja de segurança, de meio ambiente, que nesse trajeto é identificado, né, nesse processo, que aí, às vezes, a empresa, ela fala, não, vamos tratar também, né, vamos fazer o que tem que ser feito, né, o que precisa fazer. Mas também pode ter, às vezes, situações que a empresa fala, nesse momento, eu não vou fazer, né, eu tenho lá questão de um treinamento do operador de máquina. Não, nesse momento eu não vamos mexer com o treinamento agora não, vamos focar aqui no processo aqui, para melhorar, para aumentar minha renda, minhas entradas. Então, vai da empresa, né? Então, isso que o Luan falou, quando a empresa ela não conhece tanto, né,
fica até mais fácil, porque aí você mostra, né, e ela compra mais a ideia, né? Aí, mas tem aqueles que têm a resistência, essa resistência, falando, nesse momento eu não vou fazer. A gente vai investir para otimizar a questão do processo, da produção, né? Então aí vai da empresa, né? É aquilo que a gente já conhece mais da segurança, né, Douglas? Assim, a empresa ela quer investir ou não na segurança do trabalho. E vamos falar agora de futuro de gestão, né? Na visão do Luciano, qual vai ser as perspectivas de futuras, né, nos próximos anos sobre gestão integrada, né, uma gestão total dentro de uma indústria? Com certeza, sim. Eu acho que nos próximos anos, a gente teve o gap da indústria 4.0 agora, né? Mas com a entrada da IA, a gente já vê vários processos sendo totalmente automatizados, né? E todo mundo está usando. Desde o Joãozinho lá, que faz uma foto para divulgar, as empresas, né? Montando questão dos processos internos, atendimento de vendas. Praticamente, teve uma empresa que eu fui visitar esses dias, ela tirou praticamente todos os SDRs que ela tinha. O atendimento está 100% pelo WhatsApp. As indústrias, né, fazendo a integração cada vez mais para medir questão de performance, produtividade. Porque tem indústria que dependendo do contrato que ela tem com o cliente, a perda de produtividade impacta na rentabilidade daquele contrato. Então, ela precisa ter um volume de tecnologia integrado no pátio industrial dela, totalmente assim, o mais atualizado possível, né? Para medir qualquer parada de equipamento, qualquer desvio do processo, né? Então, as expectativas é assim, Douglas, os engenheiros, né, o pessoal que está no chão de fábrica, ele vai ter que acompanhar isso. Se ele não acompanhar isso, né, vai ser difícil ele conseguir resultados, né, assim, mais promissores. E é uma facilidade, né? Então, a gente tem que usar tudo o que é bom dela, né, para poder ajudar na melhoria dos processos. Mesmo porque também, né, tem a questão de diminuição de mão de obra. Então, por exemplo, a empresa ela não pode ficar dependendo só da mão de obra, de contratação de mão de obra. Ela tem que agilizar o processo, né, da melhor forma possível. E, né, vamos dizer assim, se não tiver uma mão de obra, ela vai ter que usar algo de alguma forma, alguma ferramenta para continuar produzindo, né? E tem as novas tecnologias, né, que surgem de forma cada vez mais rápida, né? A gente tem aí as nanopartículas, enfim, né? Tem até lembra o Fábio, né? Lá, colega nosso que ele estuda bastante isso daí, né? Enfim, são tecnologias, né, que estão entrando, na verdade já entrou, né? Então, se não tiver uma integração, né, de produção, né? Nós vamos passar a usar uma nova matéria-prima, uma nova máquina. Se não tiver essa integração, né, da gestão de produção com segurança, saúde, meio ambiente, a empresa ela pode ter prejuízo, né? Às vezes ela pode ter ali todo um investimento que ela fez, todo um trabalho voltado para a sua produtividade, às vezes por uma conta de uma questão ambiental que ela não olhou, que ela não cuidou, todo aquele investimento que ela teve se perder, ou ela, né, sofrer aí às vezes uma autuação, enfim, porque não integrou, né, não olhou, né, às vezes olhou só para um lado, né, e às vezes até o mais comum, né, olhou para o lado da produção. Ok, lógico que a empresa ela precisa, né, produzir, enfim, precisa ter tudo isso, senão ela não sobrevive, mas deixou, né, duas outras vertentes ali sem ter o olhar necessário, que isso pode, né, ter um reflexo na sua produtividade, ali, no seu rendimento, né, enfim, às vezes impactar todo aquele investimento que ela fez. Eu estava vendo vocês dois falar aqui, né, e veio na minha mente o seguinte: a importância de uma consultoria, né, bem, vamos dizer assim, bem focada, com essa
com essa determinação de trabalho, porque quando você tem, né, uma mudança de gestão da indústria, uma gestão integrada, você ajuda a empresa a se atualizar no mercado que ela atua, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a pergunta vamos dizer assim, dos desafios, uma consultoria bem estruturada em conceitos, ela vai ajudar a empresa a se atualizar. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque dá uma visão diferente de mercado. Isso. A gente está num mundo, né, que a verdade dos próximos 5 minutos muda a todo momento. O alcance que a gente tem de tecnologia hoje é fora do comum, né? Então, a necessidade de resposta do empresário, ela precisa ser muito rápida, né? E a gente consegue replicar aquilo que está dando certo, né, em outros lugares, mediante a necessidade que a empresa tem ali, né? Então, realmente, Douglas, a gente trabalha em parceria para ajudar o cliente. Nosso objetivo é fazer o cliente se desenvolver mesmo, né? A gente ajudar ele no crescimento que ele espera. A gente está chegando no final do episódio, né? Eu gostaria que o Luciano e o Luan deixassem uma mensagem, né, para o público que está nos assistindo. Pode ir, Luciano. Eu acho que assim, a mensagem né, acho que a questão da gestão integrada, né, de ter um olhar, eu acho que cada vez mais, né, eu acho que isso é natural, né, a gente sempre pende, né, pro lado da segurança, é o que está mais na veia, né, a segurança, né, mas não é só a segurança, né, a empresa, a gente tem esse olhar que a proposta é essa, né, não é chegar lá você tem que fazer isso e virar as costas, não. É otimizar para que a empresa ela tenha lucro, ela melhore, né, o seu lucro, né, os seus rendimentos, enfim. Que é o trabalho onde o Luan entra, né, mostrando isso daí, fazendo todo esse trabalho de reestruturação, enfim, aquilo que for necessário, né, se é estoque, enfim. Mas que a empresa ela tenha um olhar também, né, para o funcionário, vamos dizer assim, para a sua mão de obra, né, porque ela quer ter um rendimento melhor, quer dizer, ela quer melhorar o seu lucro, né, só que quem que produz, né, quem que é a mão na massa ali, né, é a mão de obra, a não ser que ela tenha um processo todo automatizado que não precisa de ninguém mais, quer dizer, precisa só de um para apertar o botão no início da jornada de trabalho e no final, mas isso ainda, né, sei lá, se um dia vai acontecer, mas a gente, você tem a mão de obra, né, então as empresas elas precisam, né, se ainda não tem tanto isso, né, ou aquelas que ainda não tem, mas ter esse olhar, para eu melhorar, eu tenho às vezes um trabalho para fazer, para melhorar os meus ganhos, né? Mas isso passa, né, principalmente para o olhar também do meu ambiente de trabalho, né, do operacional, enfim, dos meus funcionários, assim, né, dos funcionários da empresa, que é a mão de obra, é quem vai produzir, né? Se ela não investir só num lado, olhar só para um lado e não olhar para o outro, às vezes ela não vai atingir o resultado que ela espera, o que ela almeja. Eu concordo totalmente com o que o Luciano falou, né? A gente atua com as duas vertentes, né? O que eu deixo para o empresário, né, como estratégia, é ele ter o planejamento em mente, né? Planejar o hoje para se preparar para o futuro. Então, e em todas as partes, né? Então, é planejamento, seja no recurso financeiro, material, humano, né, igual a gente está falando, integração de todos os processos e pessoas, né, revisão do que deu certo, do que deu errado e medição, para a gente ver o resultado se a gente está chegando no objetivo que foi colocado, né. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para o empresário. Ou seja, um PDCA, né? Exatamente. Sim. Legal. Ele não precisa fazer tudo de uma vez, né? Na verdade, assim,
Não, o planejado. Ó, o que a gente precisa fazer? Então, ó, isso aqui a gente vai conseguir fazer a curto, médio, longo prazo, mas se ele tem um planejamento, ó, isso aqui nós não vamos conseguir fazer agora, mas nós vamos fazer, sei lá, no próximo semestre. Então, se ele tem esse planejamento, já é o caminho, né? Sim. Ele tem lá o caminho que ele tem que percorrer, o norte, para chegar no objetivo dele. Você gostou do norte? Norte. Foi lá 20 Ixi, anos vai atrás. lá. 20 não, uns 30 agora. Por aí. Bom, antes de eu encerrar, né, eu gostaria de dar um presentinho do canal para vocês, tá? Obrigado. Guardar com carinho, né? E assim, eu costumo falar sempre para os nossos convidados, o Luciano esteve aqui há pouco tempo, a Luan a primeira vez, mas seja bem-vindo, o canal é de vocês, tá? Sempre tiver a oportunidade, gostaria de vocês estar presente com a gente aqui, tá? E assim, tamo junto. Desejo sucesso, tá? Para vocês, profissionalmente, né? E nas empresas. E que, né? Vocês consigam mudar a mentalidade, né, das empresas onde vocês estão atuando, porque é um trabalho de formiguinha. A gente mudando uma empresa ou outra, a gente consegue mudar a sociedade, né? E melhorar tudo. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, né? A ALR Soluções de Engenharia, tá? Que trabalha com laudos elétricos, né? Com treinamento, também com o NR15, né? Insalubridade, laudos de insalubridade, 16, periculosidade, trabalho com máquinas. Sim, é uma empresa fantástica nessa questão, por exemplo, de suporte, né, a empresa no quesitos de laudos, né, e também de treinamento. A EDR agora está também com uma parceria de uma clínica aqui em Rio Preto, né, e a gente não pode deixar de falar também que agora estão trabalhando com a parte de saúde ocupacional. A Franca Ambiental, né, que trabalha com a questão de gestão ambiental, licenciamento, né, apoio técnico na questão da gestão ambiental, implantação de certificações. Então, se você precisa, né, de trabalhos, um trabalho mais técnico, né, a Franca Ambiental está aí para auxiliar vocês. A Gestione Agro, né, que é uma empresa da área agrícola, que atende todos os tipos de atividades e segmentos, seja sucro-alcooleiro, no caso de plantação de cana-de-açúcar, de soja, milho, café, algodão, laranja, né, e outras culturas, desde o início vamos dizer assim, da preparação do solo até a colheita. A Gestione Agro está aí para apoiar você, né, que tem sua fazenda, sua cultura. É só entrar em contato com a Gestione Agro, que eles, né, são especialistas, né, nessas questões, do preparação do solo até a colheita. A Impacto Engenharia, né, que é especialista em linha de produção, né? Hoje a gente falou muito sobre linha de produção, e a Impacto Engenharia também auxilia no processo produtivo da sua empresa. Se você está querendo melhorar o seu processo produtivo, está com alguma dificuldade de chão de fábrica, a Impacto Engenharia está aí para melhorar o seu desempenho. Desde lá, por exemplo, a questão, a gente falou muito de estoque aqui, de dificuldade de linha de produção, a Impacto atende, né, você, empresário da indústria. Heitor Silva, né, especialista na área de segurança do trabalho e também de saúde ocupacional, também inaugurou há pouco tempo a sua clínica de saúde ocupacional lá na cidade de Iguapiaçu, né? Ele atende toda a cidade, né, lá, vamos dizer assim, e a região. E se você precisa de um aconselhamento, de um treinamento de segurança do trabalho, a Heitor Silva está lá para te dar, né, o respaldo necessário para essas implantações de segurança e treinamento, e hoje, né, saúde ocupacional também. A Arcanjo Engenharia, né, a nossa empresa que trabalha na área da construção civil, todo o suporte desde o início do processo, né, de construção, processo construtivo, né, que seria
preparação do terreno, fechamento, até a conclusão final de sua obra, a Arcanjo Engenharia é o melhor parceiro, né, para atender você, construtor, você empresário da construção civil, tem o parceiro que é a Arcanjo Engenharia. E a Macfil, né? Macfil Locações e Equipamentos é a pioneira e a melhor da nossa cidade, né? Vou dizer com afirmação que se você pensa em equipamentos e também em máquinas da construção civil, a Macfil, né, é especialista nesse segmento e tem um atendimento, né, excepcional, um atendimento, né, que o cliente, a partir do momento que ele é atendido, ele fica satisfeito e sai satisfeito desde o processo todo de locação de equipamento. E importante, a Macfil, ela é especialista também em plataforma elevatória. Se você tem alguma execução de trabalho em altura, né, e precisa de um equipamento para poder realizar essa atividade, a Macfil também, né, hoje posso dizer, né, que é a melhor da nossa cidade, da nossa região, na locação de plataformas elevatórias. Não só loca, mas também dá o suporte de treinamento lá. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer, né, a todos que estão nos assistindo e até o próximo episódio.